Olá! Agora nós vamos falar sobre o Poder Judiciário, que está previsto na nossa Constituição Federal, dos artigos 92 a 126. Vamos começar falando sobre as disposições gerais, artigos 92 a 100 da Constituição Federal. Primeiro, o que é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário pode ser conceituado como o conjunto de órgãos aos quais a Constituição atribui a função típica jurisdicional. Ou seja, são aqueles órgãos do Estado responsáveis por exercer a jurisdição. E o que é jurisdição? É a ação de dizer o direito. Iuris dictionis, a ação de dizer o direito, significa dizer o sentido das leis, aplicar a lei num caso concreto. O papel do judiciário é de resolver litígios, conflitos. Se uma parte entende que ela cabe um direito, ela pode provocar o judiciário, inclusive chamando outra parte contra a sua vontade, para que o judiciário, analisando esse conflito entre as partes, aplique a lei no caso concreto, solucionando o conflito, fazendo valer a lei, fazendo valer o direito. O judiciário, portanto, ele tem um papel muito importante dentro da sociedade, porque tem um papel pacificador, já que ele soluciona litígios, conflitos, contendas existentes dentro da sociedade. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrando o princípio da inafastabilidade jurisdicional, o princípio do acesso à justiça, ou seja, indivíduos são titulares de direitos, as pessoas são titulares de direitos, e se esses direitos delas forem violados ou ameaçados, elas têm a quem recorrer para a garantia desses direitos. Esse órgão é o Poder Judiciário, esse conjunto de órgãos. O Poder Judiciário, portanto, é o conjunto de órgãos do Estado responsável por resolver os litígios, os conflitos existentes dentro da sociedade através da aplicação do direito no caso concreto, através da atividade jurisdicional, dizendo o direito. Ok? Então, havendo uma lesão ou uma ameaça a um direito, o titular dessa lesão ou ameaça a direito vai até o Poder Judiciário. O Judiciário, através da atividade jurisdicional, vai dizer o direito, vai aplicar a lei nesse caso concreto, fazendo cessar essa lesão ou essa ameaça ao direito, exercendo a jurisdição. E nenhuma lei pode nos afastar de ter o acesso à justiça. Nenhuma lei pode afastar a proteção do judiciário. Por isso é chamado o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. A jurisdição é um poder do Estado ou é um dever do Estado? É um poder e é um dever. O judiciário, sendo provocado, ele é obrigado a exercer a jurisdição. Então a gente pode dizer que a jurisdição é um poder, função e atividade e dever também do Estado de aplicar o direito ao fato concreto para solucionar os conflitos existentes. Por que o judiciário para resolver os conflitos? Porque se cada um for usar das suas próprias razões, da sua própria força para resolver os conflitos, cada um vai agir com parcialidade. Quando a pessoa age influenciado pela sua emoção, por ser parte daquela situação, ela acaba tomando certas condutas, agindo de certa forma que normalmente não agiria se estivesse de fora. Por isso é importante, diante de conflitos, que alguém imparcial, que alguém de fora, com o poder de decidir, atue naquele caso. E essa é a ideia do judiciário, que sejam afastadas as discussões entre as partes e que ele atue ali, fazendo valer o direito, fazendo valer a lei. E aí nós temos diversos exemplos. Um contrato, por exemplo, de aluguel. O sujeito alugou um imóvel, mas não paga os aluguéis. O dono do imóvel cobra esse valor e o devedor, o inquilino, não paga de jeito nenhum. Ele pode ir à justiça para quê? Para que o judiciário obrigue ele a pagar e determine o despejo, determine que ele saia do imóvel porque ele não está pagando,
Porque não pode o proprietário, porque o imóvel é seu, entrar e arrancar o inquilino lá de dentro. Pegar e tirar, ó, você não pagou, tá fora. Pega os bens dele e leva embora. Se você empresta um dinheiro a alguém, essa pessoa não te paga, você pode entrar na casa dessa pessoa, pegar o dinheiro dela, à força, pegar bens que ela tenha para garantir o seu pagamento? Não. Por quê? Porque, em regra, não se admite a autotutela, a justiça com as próprias mãos. Porque vivemos num Estado de direito, um Estado submisso à legalidade e um Estado onde impera a justiça. E por isso, havendo lesão, ameaça a direito, nós vamos buscar o poder judiciário. A justiça surgiu, portanto, da necessidade de se impedir a prática desarrazoada, desproporcional da autodefesa por parte dos indivíduos que se vissem envolvidos em um conflito e que isso acabasse levando a sociedade à desordem oriunda da inevitável parcialidade da justiça feita com as próprias mãos, como era no passado. Olho por olho, dente por dente, cada um por si, a pessoa usava das suas próprias razões, da sua própria força para se defender, para fazer justiça. Isso aí na época das cavernas. Então, desde as primeiras civilizações, desde que a sociedade se estruturou, existem leis, existem regras e existem julgamentos. Muitas vezes arbitrários, sim, mas existe a figura da justiça, a figura jurisdicional. Hoje, o judiciário, ele é formado por pessoas, composto por pessoas, muitos concursados, alguns indicados, mas que têm garantias para que possam agir com independência e com imparcialidade, fazendo realmente valer a justiça. Certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre dois princípios extremamente importantes para o estudo do Poder Judiciário. O primeiro é o princípio da inafastabilidade, da tutela jurisdicional, da proteção judicial, ou o princípio do livre acesso à justiça, ou do acesso à justiça, ou o princípio da indeclinabilidade, previsto no artigo 5º, 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A gente sempre tem que lembrar que nenhuma lei pode impedir o acesso do indivíduo à justiça. E o juiz, ele é obrigado a julgar. Ele não pode se negar a exercer a jurisdição alegando lacuna ou obscuridade na lei. Não é porque falta a norma jurídica expressa que ele vai deixar de julgar. O Código de Processo Civil brasileiro, no artigo 126, diz que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade na lei. No julgamento da lide do conflito, caber-lhe-á aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrerá à analogia, que é aplicar uma norma que se aplica a uma situação semelhante, será aplicada ao caso que não era aplicada, então aplica-se por analogia, por semelhança, os costumes jurídicos e os princípios gerais do direito. Então o juiz, ele pode se utilizar da interpretação, levando em consideração analogia, costumes, princípios gerais do direito para solucionar aquele conflito que lhe é posto. Ele não pode chegar diante de um conflito e dizer, olha, sinto muito, não tem como julgar isso, porque não existe lei tratando dessa questão. Não, não pode. Cabe ao judiciário dizer o direito, dizer a lei, e não havendo a lei, estabelecer qual vai ser a regra para aquela situação específica, para aquela situação concreta, pacificando assim os conflitos dentro da nossa sociedade. Um outro papel muito importante que a gente vê do judiciário é em relação às questões criminais. Havendo crime, o Ministério Público em geral entra com uma ação penal no Poder Judiciário. E aí, de um lado a gente tem o autor, que é o Ministério Público, do outro o réu, que é quem está respondendo à ação, e o judiciário, independente, imparcial, para dizer o direito, para dizer se aquele sujeito é culpado, se é inocente, resolvendo aquele litígio entre a sociedade, representada pelo Ministério Público, e aquele indivíduo sendo acusado de ter cometido um crime. Então essa é a atividade do judiciário. Afastar o conflito entre as partes, fazendo valer a lei no caso concreto. E um outro princípio importante é o princípio do juiz natural, que estabelece que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, é o que está previsto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, e que não haverá juízo ou tribunal de exceção, previsto no artigo 5º, inciso 37. Então, artigo 5º, inciso 53, com o artigo 5º, inciso 37. Ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Só pode exercer a jurisdição em um determinado caso aquele órgão do Poder Judiciário competente. Porque o Judiciário é composto por diversos órgãos que nós já vamos ver.
E somente alguns órgãos têm competências para julgar algumas causas. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem as suas competências, os tribunais superiores também, tribunais de segundo grau, os juízes, e cada um deve atuar, deve agir dentro das competências traçadas na Constituição Federal e nas leis. Se uma pessoa for julgada por um órgão que não é competente, está sendo violada uma garantia constitucional, que é o princípio do juiz natural. As regras de competência do Poder Judiciário, portanto, devem ser respeitadas rigorosamente, sob pena de lesão a direitos fundamentais. E a Constituição, consequentemente, proíbe os chamados juízos ou tribunais ad hoc, juízos ou tribunais de exceção, que são aqueles criados ou designados especialmente para julgar um caso depois que aquele fato ocorreu. Então imagine que depois de acontecer um crime de grande clamor social, a lei, o legislador resolve criar um tribunal especificamente para julgar aquele crime. Isso seria um tribunal de exceção. Ou então o judiciário se organiza e monta um tribunal, ou diz que certa causa vai ser julgada por um determinado tribunal, depois que o fato já aconteceu. Isso é um tribunal de exceção, que é vedado pela nossa Constituição. Então, além da gente ter em mente que quem resolve os conflitos é o judiciário, é importante que a gente compreenda que dentro do judiciário existem diversos órgãos e que só vai poder exercer a jurisdição em determinado caso concreto aquele órgão do Poder Judiciário que detém a competência. Agora, vamos ver essa estrutura do Poder Judiciário que está prevista no artigo 92. No 92 nós temos os órgãos que integram o Poder Judiciário brasileiro e a estrutura do Poder Judiciário brasileiro é essa. Nós temos no topo do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Abaixo, nós temos os chamados tribunais superiores. Tribunais superiores, temos o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal de Justiça tem uma função muito importante. Ele é o guardião das leis federais. Mais adiante a gente vai ver como que funciona isso. Então o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e o Superior Tribunal de Justiça é o guardião das leis federais. Em segundo grau, nós temos os tribunais de segundo grau, que são os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais e só. E no primeiro grau, na primeira instância do Poder Judiciário, nós temos os juízes, que são órgãos singulares. O juiz é um órgão. Ah, Rodrigo, mas eu aprendi em direito administrativo que o juiz é um agente político. Realmente, o juiz, ele é classificado como um agente político. Por quê? O magistrado, aquele que fez o concurso para entrar na carreira da magistratura para ser juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, ele é um agente político porque exerce uma parcela da soberania do Estado, tem as suas atribuições definidas na própria Constituição. Então a gente diz que o juiz, aquele que fez o concurso, ingressou na carreira, ele é um agente político. Agora, o órgão jurisdicional responsável por julgar, que a Constituição chama de juiz e que a maior parte da doutrina chama de juízo. Juízo é um órgão e a Constituição fala que é juiz, que é um órgão. Então o juiz de direito ou o juízo de direito é um órgão que tem um agente político que atua ali e que julga, que é o juiz de direito. E Rodrigo, então ficou meio confuso. O sujeito quando faz concurso então, e ele é juiz de direito, ele é um agente político, mas quando ele está atuando, exercendo a jurisdição, ele é um agente político atuando como um órgão, é isso? É isso. Ele é um agente político que atua como um órgão jurisdicional só na figura dele. Por isso é um órgão singular. No primeiro grau, nós temos órgãos singulares. Ou seja, uma única pessoa é um órgão. Juízes de direito. Temos vários juízes de direito, que são os juízes de direito dos estados e do Distrito Federal e territórios. Juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e os juízes militares, também chamados juízes auditores. Essa é a estrutura do Poder Judiciário prevista no artigo 92 e que conta também com o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que está fora dessa estrutura jurisdicional. Por quê? Porque ele não exerce jurisdição. Embora ele esteja previsto na Constituição no artigo 92,
ele não exerce atividade jurisdicional. Ele não julga, a função dele não é aplicar a lei no caso concreto. O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 para exercer um controle sobre a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Então, a intenção do CNJ é fazer um controle interno do Poder Judiciário e não exercer atividade jurisdicional. Embora ele não tenha como função típica, ele não tenha como função sua função jurisdicional, ele integra o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, ele tem como função típica a jurisdição, mas atipicamente ele tem funções administrativas, ele tem funções fiscalizatórias e legislativas também. Os tribunais de segundo grau, os tribunais superiores e o STF são órgãos colegiados, ou seja, são órgãos formados por vários membros. Nós temos Tribunal de Justiça, formado por vários membros. TRFs tem no mínimo 7 membros, TRTs no mínimo 7, TREs 7 membros, o STJ tem no mínimo 33 ministros, o TST vai ter 27 ministros, o TSE no mínimo 7 ministros, o STM 15 e o STF 11 ministros. Então são órgãos colegiados, órgãos formados por vários membros. A decisão em um tribunal nunca é dada por uma pessoa, é sempre por um colegiado. Por isso tem-se a ideia de que a decisão dos tribunais é mais justa. E por isso é que os recursos, eles sempre são para as instâncias superiores. Por que sempre recurso para cima e nunca para baixo? Porque tem-se a ideia de que quem está acima tem condições de rever melhor essa decisão de uma instância inferior. A gente mais adiante vai ver quando cabe esse recurso, como é que funciona essa questão do recurso no Poder Judiciário brasileiro. Bom, um ponto interessante aqui que a gente tem que observar é o seguinte: existe dentro do Poder Judiciário a Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, Eleitoral e Militar, que são as justiças chamadas especializadas, Trabalhista, Eleitoral e Militar, e a Justiça Comum. A Justiça Comum, portanto, divide-se em Justiça Federal e Estadual, e do Distrito Federal e Territórios, enquanto que a Justiça Especializada é Trabalhista, Eleitoral e Militar. A Justiça Trabalhista é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, tribunais regionais do trabalho e juízes do trabalho. A Justiça Eleitoral composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos juízes eleitorais. Observe que o Tribunal Superior é um de cada apenas, enquanto os tribunais regionais são vários. A Justiça Militar, Superior Tribunal Militar e, no primeiro grau, segundo o artigo 92, juízes militares. Mais adiante, quando a gente for tratar especificamente da Justiça Militar, nós vamos ver que não é exatamente assim. No primeiro grau, pode haver outros órgãos além dos juízes auditores, além dos juízes militares. Tem também o que se chama de Conselhos de Justiça Militar. A verdade é que no primeiro grau da Justiça Militar, a gente tem os juízes, auditores e os Conselhos de Justiça Militar. Mas no 92 a Constituição não fala, só vai falar sobre isso mais adiante. Justiça Especializada, Justiça Comum. E o STF e o STJ são classificados como órgãos de superposição, porque são órgãos que estão acima dos demais. Então, o STJ é um órgão de superposição em relação à Justiça Comum e o STF em relação a todo o Poder Judiciário brasileiro. E uma coisa que você tem de observar é o seguinte: a Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, que abrange os Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, e os juízes de direito dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, ela está dentro dessa estrutura judiciária. O que nos faz perceber que a estrutura judiciária é uma estrutura judiciária nacional. Embora existam órgãos denominados órgãos dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, a estrutura judiciária é uma só. Até dos órgãos dos Estados cabe recurso para os órgãos federais. E tem um detalhe muito importante. Embora a gente fale em Justiça do Distrito Federal e Território, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e os juízes de direito do Distrito Federal e Território, eles atuam no Distrito Federal e Território, mas não pertencem ao Distrito Federal e Território. Como assim? Enquanto cada estado tem o seu próprio poder judiciário, ou seja, cada estado tem o seu próprio Tribunal de Justiça e os seus juízes de direito,
que são organizados e mantidos pelo Estado, têm a sua remuneração paga com verba do Estado, no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, que tem esse nome, é um Tribunal de Justiça para o Distrito Federal e Território, caso haja território federal, hoje não existe nenhum no Brasil. E os juízes de direito do Distrito Federal e Territórios são órgãos que são organizados e mantidos pela União. Embora atuem no Distrito Federal, são organizados e mantidos pela União. E, portanto, o Distrito Federal não tem um poder judiciário próprio. Ele tem órgão judiciário que atua ali, mas não é dele. Não é organizado e mantido pelo Distrito Federal. Então, o que a gente tem é que o Tribunal de Justiça e os juízes de direito do Distrito Federal e Territórios são órgãos da União. Assim como toda a Justiça Federal e especializada e STF, STJ e Conselho Nacional de Justiça. Então, na verdade, o que a gente tem na estrutura do Judiciário são alguns órgãos mantidos pelo Estado. E quais são os órgãos mantidos pelo Estado dentro dessa estrutura? Os Tribunais de Justiça dos Estados e os Juízes de Direito dos Estados. E temos órgãos que são organizados e mantidos pela União. Esses demais órgãos do Poder Judiciário. Então, cuidado, porque tem muita gente que acha que Justiça Trabalhista, Justiça Trabalhista, TRT, como é regional, Juiz do Trabalho, né, como é juiz de primeira instância, é estadual. Ou é municipal? Não. Não existe poder judiciário municipal e a Justiça Trabalhista, Eleitoral e Militar são justiças da União. São órgãos da União. Significa dizer que um juiz do trabalho, um juiz eleitoral, é um agente político federal. Um juiz de direito do Distrito Federal e Território é um agente político federal. Ele recebe o seu subsídio pago pela União. Muito cuidado com isso. O artigo 21 da Constituição, no inciso 13, fala que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios. Por isso é um órgão só, né, para o Distrito Federal e Território. Tribunal de Justiça do DF Territórios e juízes de direito do Distrito Federal e Territórios. Essa estrutura do Poder Judiciário é importantíssima para o seu estudo. É muito importante que você memorize, que você guarde essa estrutura na sua mente. Você lembre, lá no topo do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, abaixo os tribunais superiores, STJ, TST, TSE, STM, segundo grau, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais. E no primeiro grau, juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais, juízes militares. Tem que saber isso. Nós, em diversos outros pontos do estudo do Poder Judiciário, vamos voltar para essa estrutura. Vamos falar sobre ela direto, porque isso vai ajudar a gente a entender os recursos, vai ajudar a gente a entender a composição de cada um desses órgãos, vai ajudar a gente a entender toda a estrutura do Poder Judiciário. Então, isso é muito importante que vocês lembrem, guardem visualmente esse esqueminha. Ok? Como o STF, Tribunais Superiores e CNJ só existe um de cada para todo o país, um Supremo Tribunal Federal, um Superior Tribunal de Justiça, um Tribunal Superior do Trabalho, um Tribunal Superior Eleitoral e um Superior Tribunal Militar e um Conselho Nacional de Justiça, eles vão ter sede na capital federal, em Brasília. E vão ter jurisdição em todo o território nacional? Se você respondeu sim, errou. Porque o Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. E a banca faz esse tipo de pegadinha. O STF, os tribunais superiores e o CNJ têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Errado. Porque o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que não exerce jurisdição. A função dele é administrativa, é fiscalizatória, é de controle interno do Poder Judiciário. Então, cuidado. Eles têm sede na capital federal e o STF e os tribunais superiores, esses sim, exercem jurisdição em todo o território nacional. Já os TJs, um em cada estado e um no DF. Os TRFs abrangem regiões, TRTs e TRS também. Então eles vão abranger regiões, podem abranger mais de um estado. E os juízes de direito federais de trabalho, eleitorais e militares vão ser estruturados, organizados de acordo com a necessidade dentro de cada uma das localidades, dentro dos estados, dentro dessas regiões. Tá certo? Bom, nos slides seguintes, no próximo, na verdade, nós temos a nomenclatura de cada um desses órgãos para que você possa, se tiver alguma dúvida, consultar. Em relação
a estrutura do Poder Judiciário, vale a gente ressaltar o seguinte: quando veio a Constituição de 88, não existia Superior Tribunal de Justiça e nem tribunais regionais federais. Então, se perguntar em prova quais foram os órgãos criados pela Constituição de 88, foram esses dois, no lugar do Tribunal Federal de Recursos, que foi extinto, dando a vez ao Superior Tribunal de Justiça e aos tribunais regionais federais. E se perguntar para você, qual foi o órgão criado pela Emenda 45 de 2004, que integra o Poder Judiciário? A Emenda 45 de 2004 criou o Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle interno do Poder Judiciário. E mais, no âmbito dos estados, existia a possibilidade da criação de tribunais de alçada. Os tribunais de alçada julgariam causas menos relevantes, menos importantes no âmbito da justiça estadual. E a Emenda 45 acabou com a possibilidade de existência desses tribunais de alçada. Extinguiu os tribunais de alçada. Então, onde existiam tribunais de alçada, foi determinada a extinção deles. Então, hoje não tem mais tribunal de alçada. Coloquei mais uma observação no material de apoio de vocês em relação a essas modificações estruturais, que foi em relação à Emenda 24 de 99. Que, na verdade, não criou nem extinguiu nenhum órgão, mas mudou uma composição do Poder Judiciário em relação aos tribunais do trabalho, tanto ao TST quanto ao TRT. Dentro desses tribunais existiam chamados juízes classistas, que representavam os trabalhadores e os empregadores. E foi extinto esse cargo de juiz classista com a Emenda 24 de 1999. Ok? Bom, agora, muito cuidado. É muito comum a questão de prova, principalmente uma prova que traga pegadinhas, tentar te induzir ao erro, dizendo que são órgãos do Judiciário certas entidades que não são. Por exemplo, Advocacia Geral da União, Ministério Público, Procuradorias, Defensoria Pública.